Parece que ser benemérito conselheiro do Vasco é mais importante que ser Não, mas presidente do Brasil. Mas pior que isso aí chegou na torcida também. Infelizmente a gente tem torcedor hoje também que infelizmente A isso polarização não é tá em tudo, né? Tá. É um fenômeno novo, é geral. É geral. É geral. Vamos voltar a falar de coisa boa, se é que nesse momento nós temos coisa boa pra falar. O Juninho tá muito calado ali, o Dieguinho quer... Descansando do hambúrguer. Do hambúrguer, tá tudo mais. Dormir não, que dá um sono, aquela comida, pô, caiu bem, né, cara? Tirar um soninho aqui. Nós já falamos que sábado é talvez um divisor de águas. Mas a gente ganha do CSA. Legal, bacana. Aí vem o Bahia dar uma porrada na gente. A gente vai ficar andando pra frente e pra trás o tempo todo? Ou vai conseguir andar pra frente? Porque a impressão que eu tenho é que o Zé cumpre aviso prévio. A qualquer momento ele pode sair. Não vai ser contra o CSA, pode ser contra o Bahia, não for contra o Bahia, é o próximo jogo. O cara vai ficar assim, nessa... Ele tá sempre à beira do precipício. Eu concordo, mas eu tenho uma opinião e eu vou morrer abraçado com ela. E em partes eu concordo com o discurso do Breider Pires que ele fez ontem na ESPN. Eu já falei isso no meu canal. Sou favorável à SAF, acho que hoje não tem caminho melhor que ela. Mas na minha opinião, o momento ao qual o Vasco está fazendo isso é completamente errado. Tem problemas que a gente está enfrentando porque não era momento do Vasco estar fazendo isso. A SAF do Vasco era para ser ou em janeiro, antes do estadual, porque leva uns 3, 4 meses... Acabou, passou, vendeu, não vendeu? Tem o estadual ali, dá pra montar o time e o importante mesmo é o brasileiro. Ou no final da temporada, que foi o que o Botafogo fez. O Vasco está discutindo uma SAF no meio do ano e outra, com detalhe, que o Botafogo já estava maduro pro assunto, já tava tentando a Botafogo SA. Mas o Botafogo vinha amadurecendo pra clube empresa, ele Tudo só bem, trocou a chave. mas de uma certa maneira, o torcedor, os políticos, já tava todo mundo mais inteirado do assunto, propenso a fazer também, já vendo que não tinha muito pra onde cair. Nesse momento, eu concordo, o Zé Ricardo, ele vai ser demitido independente dele ganhar os jogos e, a 777 assumir entre meados de maio e julho, ou se ele tomar 2 pancadas agora. A gente já sabe que ele não vai ficar ganhando ou perdendo. Como é que trabalha assim? Por isso que eu tô falando que o momento tá errado. E isso pode custar pra gente, no final do ano, o Vasco mais uma vez ficar na Série B. E culpa de quem? Seu Jorge Salgado. Qualquer M que der, a culpa é dele. E ainda tem um detalhe que eu já falei. Mas a SAF veio pra salvar o plano deles, cara. Assim, deixa eu só concluir pra mim não perder aquele linha de raciocínio. E ainda tem um agravante, porque o Vasco tá chegando pra uma torcida, pra um parceiro novo que é a 777 se passar, que qual é o seguinte, vamos criar uma historinha aqui. Os caras assumem em julho com o Vasco na 13ª colocação, a 14 pontos do 4º colocado. Tô inventando um factoide aqui. Eu falei isso. Os caras, sei lá, botam 70 pau no meio do ano lá, contratam uma porrada de jogador e na última rodada o Vasco acaba em 5º lugar, sei lá, 3 pontos, 2 pontos e não sobe. De cara, os caras já assumem uma rejeição por boa parte da torcida. Tá vendo aí? Os caras chegaram, o time nem subiu. Na minha opinião, tem tudo pra dar muito errado isso mas aí. o cara que falar isso... com o esforço que foi tentado no meio do ano nesse seu cenário, é um cara que quer olhar o copo meio vazio. Mas o que falam do Genoa? Mas aí quem fala quer falar, porque o cara assume em setembro, quando ele não pode contratar, só em janeiro, que ele injeta 100 milhões de reais, que a gente nunca viu isso aqui no Vasco, injetar 100 milhões de reais, não salva, porque passou meio campeonato, a culpa é dos caras? Os caras chegaram em setembro. A culpa é do Vasco de fazer... Eu concordo contigo. Mas você acha que tinha condições do Salgado levar esse ano até o final? Não tinha. O Vasco caía. Com o Salgado, o Vasco caía pra Série C. Se não tivesse... Pra ser, o que é pior. O Jorge Salgado não sabe fazer futebol. Ele não entende nada de futebol. Nada. Eu concordo não, ele até entende, vocês, mas é um futebol que você não viu. Exatamente. Ele até entende, mas o futebol que ele entende... É no metaverso, ele tá no metaverso. Não, mas não tinha diferente. também. Não tinha também. Mas ele tem, ele vai inventar. A gente vai sair daqui, amigão. Ele vai inventar. Ele vai inventar, entendeu? Porque esse futebol que ele entende foi 80, 90... Que ele nunca praticou, porque ele nunca foi nada no Vasco. Ele era uma oposição... E uma salvação que nunca aparecia. Ele era aquela oposição que ficava assim, se você fizer besteira aí, tô eu aqui. Mas fizeram besteira, fizeram eu vi no de carro de lá pra cá, eu tava ouvindo vocês conversando, eu ouvi vocês falando do Zé Ricardo. É uma situação complicada, porque o trabalho do Zé Ricardo é horrível. Demitimos ele hoje. Por mais que tudo indique que a SAF vai passar, estamos falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 21 de agosto de 1898. Enquanto eu vi o Juninho falando também, subindo aqui no elevador, enquanto eu não ver a taça na mão, não acredito que o Vasco é campeão. Enquanto eu não ver lá anúncio, cerimônia, acabou todas as votações, tá tudo no preto e no branco,
Eu tenho sempre aquela de, meu irmão, vai surgir um liminar, nego vai inventar um negócio e vão arrumar um jeito de melar a SAF. Eu não sei. Então você tem 2 cenários. Demite o Zé agora. Beleza, os caras só assumem daqui a um mês e meio, se assumir. Contrata quem? Quem é o treinador que vai aceitar ficar como tampão 1 mês e meio? Aí vai o quê? Vai lá no Sub-20, vai pegar o treinador do Sub-20 e vai botar interino? Outra, beleza, não, a 77 vai passar, traz um treinador com o aval deles lá pagando 1,5 milhão por mês. Beleza, aí chega lá daqui a 1 mês e meio, acontece esse que a gente tá falando aqui, um hecatombe da natureza e a SAF não passa. Como é que o Vasco paga 1,5 milhão do cara que contratou? Mas você acha que a SAF não vai passar se ela já passou no estatuto? Não sei, isso é Vasco da Gama. Não, esquece. Não sei. Esse Vasco da Gama não existe mais. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês que acompanham mais de perto, o Vasco não começou mal esse ano. Não? Não. O Vasco teve bem esse ano aonde? Não, durante o estadual, teve jogos, foi ganhando. Ok, times horríveis que o Vasco jogou. Mas eram os adversários para todo mundo, pro Flamengo, Fluminense, o trabalho não começa a ficar muito ruim. Aí tô perguntando se é só coincidência. Quando começa a discutir a SAF, que aí o Zé Ricardo falou, pronto, já tô fora. Mas aí eu não acho que seja isso, tá? Mas se fosse, era o cara chegar e falou, pediu boné, pô. Não, fazer como o Lisca fez, ó. Eu não tô conseguindo dar jeito nisso aqui, eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora. A situação do Vasco é muito ruim, cara. Eu vou na linha do Juninho, eu não sei te dizer se interfere. Mas tá vendo como a gente o tempo todo fica discutindo? Porque, na minha opinião, o momento tá errado. Eu concordo que talvez se a 777 o Salgado ia levar o Vasco pra Série C. Concordo. Talvez por outro lado... A adequação do estatuto tivesse sido feito antes de aparecer a 77... Gente, mas aqui, trazendo uma coisa mais tranquila. Trazendo aqui pro português, claro, o Botafogo já pensava, não tinha a história de SAF ainda, o Bolsonaro não tinha assinado, mas o Botafogo já pensava em clube empresa, etc e tal, porque eu converso muito com o TF, o TF já falava, pô, no início do ano o TF já falava comigo negócio de Botafogo SA, não sei o que, etc e tal, era um assunto que já tinha. No Vasco não tinha isso aqui. O Vasco vai virar SAF porque a gestão do Salgado foi um fracasso. Sim. Eles não queriam. A gestão foi uma merda total, um fracasso total. Chegou a hora que falou, cara, o que dá pra gente fazer aqui? A única saída é virar SAF. Pra não ser a maior vergonha da história. A única saída é virar SAF. Pior do que o Campilo, que pra mim não tinha como. Então, mas aí caiu no colo dele a sanção do Bolsonaro da possibilidade de virar SAF. Aí eles vão ao mercado e foi a bala de prata dele. Claro. Porque assim, na verdade, tudo acho começa que errado. A barra dele, nem ninguém tá falando de limpar a barra, estamos falando de ser a bala de prata. Mas não é questão de aquela bala que vai matar o vampiro. Então, mas não é questão de limpar a barra, mas ele sai de cena, quando ele sair ali no final de 2023, e fala assim, cara, quem impossibilitou o Vasco virar SAF fui eu. Mas porque só comprou esse discurso quem é alienado, porque o cara que acompanha todo dia... Não precisa comprar, mas ele vai dizer, quem compra o discurso do Alexandre Campelo, do Marco Antônio que você acabou de falar? Deixa eu levantar uma bola aqui. Quem compra dos 5 bilhões de empréstimo? Deixa eu levantar uma bola aqui. O Vasco, todo mundo concorda aqui que o Vasco hoje vive no futebol o pior momento da história, né? Sim. E a gente já teve outros presidentes que foram muito mais cobrados assim por torcida do que o Jorge Salgado, que é o presidente do pior momento da história. A gente não vê tanta cobrança em cima do Salgado. A gente vê muito fora Zé Ricardo, fora Carlos Brasil, time é uma merda, fora Castan, fora Cano, fora Anderson Conceição. Mas fora presidente igual tem hoje em dia, eu nunca tinha visto. Eu vejo pouca cobrança em cima dele. Não, tem muita cobrança em quem é de grupo político. Eu acho que tem cobrança em rede social. Tem bastante. Em rede social. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas assim, gente, o Vasco numa Série B. Ninguém cobrava o Eurico porque ele simplesmente não deixava. Não, mas peraí. O Vasco numa Série B. É o modus operandi da não cobrança, né? Cara, eu deixei de ir em São Januário porque era impossível, porque eu gostava de ir na social e era impossível. O clima era de nitroglicerina ali. Né? Ali parecia que... Primeira vaga que sustentasse, viu o segurança que dava um tapão. Aí era a cada de um tapão que dava, que era sensacional. Pô. Assim, eu não posso dizer porque eu não vivi essa época, né? Então eu vou falar uma coisa. Eu sempre fui de arquibancada, eu nunca fui de social. Eu frequento São Januário desde 85, daí em diante. Foi o maior vice-presidente de futebol que o Vasco teve. Disparado. Mas, quando virou presidente, conseguiu ser o pior. Pior não que o Salgado consegue. Pior até chegar ao Salgado. Até chegar ao Salgado. Cara, mas como presidente do Vasco, ele foi horrível. Horrível. A questão da SAF com o Salgado, gente, foi a solução que apareceu no colo dele. Ele não pode vir com o discurso que a gente criou a solução, não. Caiu no colo. Não criou. Seria qualquer outro. Eles entraram, porque olha só, eles entraram na gestão
sem as promessas para serem cumpridas. Eles prometeram 70 milhões. Ah, o Salgado botou 30, 40 do próprio bolso. Não importa de onde ele botou. Ele disse que tinha um banco, enfim, e não teve o tal banco. Tá registrado em tweet. Botou inclusive depois a culpa. Vídeo, slide. Sim, ele fez uma entrevista com o botou Rica a Perrone culpa, que ele falou. botou a culpa na pandemia. A pandemia durou inclusive até a eleição. Ele dá uma entrevista. Já tinha pandemia, gente. Quando Sim. ele se candidatou, já tinha pandemia. A eleição começou em março. Ele dá uma entrevista ao A Globo, pandemia. ao Globo Esporte em outubro, garantindo que teria esse recurso, que inclusive a frase que ele usa que era uma gota no oceano, esse dinheiro para o banco e tal. Enfim, nunca aconteceu. Só que aí vem empurrando o problema, aí ele bota o dinheiro do próprio bolso, e claro que ele tem que retirar, o Vasco tem que pagar ele, né? Só que aí vem em agosto do ano passado, no 8º mês, não foi nem 8º mês de gestão, ele entra em 20 de janeiro, né? No 8º mês de gestão, a sanção do presidente, SAF. O que ele faz com os seus pares? Cara, a gente não vai conseguir fazer o que a gente prometeu. Vamos ao mercado, que agora pode ser. Dá um ano e pouco. Porque ele assume em 2020. Ah, não, ele assume em 21. 21. Tá certo. 21. Janeiro. De 2020 é que vai para 21. Janeiro, por causa daquele Dia problema 20. das eleições. E ele cai, né? Cai. Ele pegou faltando 11 jogos pra acabar. acho que Sim, foi. sim. Que não tava na zona de rebaixamento. Mas aí ele e o outro fizeram lambanças. Ele tem culpa, mas a culpa maior pra mim é do Campelo. Porque ele que montou o time, faltando 11 rodadas. Ele tem culpa também, mas a culpa Ó, o maior é do Renan Campelo. acha que o Salgado deixou de ser o presidente. Agora tudo 7-7 se resolve. O Vasco está engessado Concordo. até resolver a Então, SAF. eu isso acho que a gente tá num momento que nem o Salgado resolve, nem o 77 resolve. Não tem quem resolva. Eu concordo. A gente tá no limbo. Concordo. A gente tá no limbo. Por isso Ô, que eu Fábio, falei que você essa lembra- discussão você no lembra- meio do ano foi Você uma lembra que a merda. eleição no Brasil era dia 15 de novembro e Sim. o presidente só assumia dia 15 de março? Sim, Nossa, Era assim. tinha isso lá atrás. Era assim. O último acho que foi o Collor. 3 Aí, meses. aí depois Era passou 4 meses. 4 Era 4 meses que ficava no Brasil parado. Era uma vacância. É exatamente o que está acontecendo no Vasco.